Colossenses capítulo 2, os versículos 13 a 15, nos diz assim, vamos ler juntos? Vamos lá? E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. Essa canção nós acabamos de cantar, Creio que Tu és a cura, nasceu no coração de um pastor. Um pastor que estava muito deprimido. E em seu quarto, em um momento de oração, ele começou a cantar essa música. Mas essa história não é uma história bonita. Porque essa história também fala do pecado. Aquele pastor, ele começou a falar que ele tinha feito alguns exames e foi diagnosticado câncer nos seus pulmões. E ele começava a cantar essa música e em cada vez que ele se apresentava cantando a música, ele pedia para que o Senhor o curasse. E algumas vezes, inclusive até fotos e vídeos na internet mostram que ele aparecia no palco cantando essa música com oxigênio do lado. Passaram-se algum tempo, e então ele veio ao público dizer que ele nunca tinha tido câncer. Ele nunca esteve doente. Fisicamente. Mas ele veio dizer em público que o problema dele era outro. Na verdade, ele não estava doente de câncer, mas ele era viciado em pornografia. A música fez tanto sucesso e faz sucesso até hoje. Mas ele preferiu então não receber e devolveu todos os direitos autorais que ele tinha recebido com relação à música, dinheiro, tudo, e resolveu se afastar. Por algum tempo ele se afastou. Hoje ele dificilmente vai a público. Hoje ele tem um ministério particular e cuida apenas da família dele. Deus restaurou aquele homem, Deus salvou, transformou, limpou, purificou a vida daquele homem. A música está aí até hoje, sendo cantada e tocada, mas tem um lado triste, onde alguém que se disse doente, não estava doente. Porque, na verdade, a sua doença era muito maior, era na alma. Quando Paulo escreve para os irmãos de Colossos, aquela igreja que ele nunca tinha visitado, ele escreve com esse propósito. Para que eles não fossem iludidos, para que eles não fossem levados a se afastar de Deus, mas para que eles pudessem permanecer firmes. Lembra, eu já disse isso outras vezes, Paulo chorava por aquela igreja, mesmo sem ele conhecer, mesmo sem ele ter ido lá visitar. Ele apenas soube notícia e ele se propôs em orar, se propôs em clamar e em buscar a Deus em favor daquela igreja. Mas no capítulo 2, Paulo então vem mostrar a ação de Deus sobre a nossa vida. Uma das doutrinas que eram pregadas contra a igreja naquela época era que
Jesus não era 100% homem. E se ele fosse 100% homem, ele não seria 100% Deus. Então Jesus não tinha esse poder de perdoar ninguém, de fazer algo realmente transformador na vida de alguém. Eles precisavam ainda continuar com seus ritos, e aquela igreja tinha muitas pessoas que eram ainda da cultura judaica. E muita dessa cultura estava infiltrada dentro da igreja. A igreja tinha que fazer sacrifícios, a igreja tinha que fazer isso. E agora Epáfras vai e chega com Paulo, e Paulo está preso, e ele diz então para eles: e agora o que é que eu faço, Paulo? E Paulo então escreve. Nesses versículos que nós acabamos de ler, Paulo então fala sobre a ação de Deus sobre a nossa vida. E Paulo está falando que, versículo 13, vamos ler mais uma vez? Vamos lá. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu, perdoando todos os nossos pecados. O perdão, irmãos, nos faz estar mais firme em Jesus. Quando eu entendo o que Jesus fez por mim, quando eu entendo o que Cristo fez por mim. Muitas pessoas hoje estão dentro das igrejas e elas não sabem o poder do perdão de Deus, a ação do perdão de Deus, o agir do perdão de Deus. Logo elas não têm firmeza. E logo muitas pessoas acabam se afastando de Jesus justamente por não entenderem o poder do perdão e da graça de Deus. Mas o que é o perdão? Perdão não é algo simples. Não é algo fácil. Perdoar é uma escolha que exigirá do perdoador um alto preço. Exigirá do perdoador um alto preço. Porque aquele que perdoa assume a dívida do outro. Eu perdoo e eu estou assumindo a sua dívida. Aquele que perdoa assume as consequências do outro que errou. É por isso que perdoar, irmãos, nunca é fácil. Até porque o perdão não é fazer vistas grossas ao pecado, também não é fazer vistas grossas ao erro do outro. Não, isso não é perdão. Algumas pessoas dizem, eu nem vejo que é para não sentir ou não doer em mim. Não, perdão não é isso. É você ver e você saber daquele erro. Mas mesmo assim, você assumir a dívida do outro. O perdão não é ignorar em nome de uma pseudo-paz os erros que outros cometeram. Eu quero ficar em paz, então eu vou perdoar. Isso não é perdão, irmãos. Você perdoa quando você entende que o erro do seu irmão foi tão grave a ponto de lhe ferir. Mas é por isso que você precisa perdoá-lo. E assim o Senhor fez por nós. Quando nós vemos a palavra de Paulo aqui, em Colossenses capítulo 2, versículo 13, a palavra perdão aí, conforme o texto, ou o termo perdoando, vem do original do grego charis, ou caris, graça, favor. Aquele que concede perdão. Esse é o mesmo termo
usado por Paulo em outras situações. E a mesma ideia é a ideia do favor que cancela a dívida. Ou seja, a sua sentença foi cancelada por causa do perdão de alguém, por causa do cariz de alguém ou da graça de alguém. Ele cancela a condenação que viria sobre você. Lembra, eu já falei a história do menininho que foi lá, desobedeceu a mãe, desobedeceu o pai. E o pai e a mãe ficaram chateados e todos os dois prometeram uma surra para o menino. E de repente, quando os dois resolvem disciplinar o menino, o avô chega. Porque avô sempre faz assim, né? Avô vai lá e para tentar apaziguar, ele disse, deixa que eu resolvo. E o avô pega o menininho e sai com ele na rua. E o menino todo preocupado vira para o avô e diz assim, vovô, o que é que o senhor vai fazer? Ele disse, eu vou fazer uma coisa com você. E quando o menino viu, o avô entra com ele numa sorveteria e diz, pode escolher que eu vou pagar um monte de sorvete para você hoje. Os olhos do menino chegam, brilham. E ele fica assim admirado com a atitude do avô, dizendo, era para me apanhar. E o vovô trouxe eu para tomar sorvete. E ele foi lá, encheu o balde de sorvete, botou todos os sabores que ele queria, cobertura e tudo mais. Então, quando ele termina o sorvete, o avô pergunta, e aí, meu neto? Você gostou? E disse, gostei, vovô, muito obrigado. Ele disse, pois é, você não merecia. O que você merecia era uma surra. Era ficar uma semana de castigo. Mas o vovô apareceu. E então, veio graça de Deus sobre a sua vida. Deus perdoou você, meu neto. E assim como você merecia uma surra, você ganhou sorvete. Se você pedir perdão para o Senhor, Ele vai te perdoar. O menino começa a chorar, a lagrimar, e disse para o avô, me perdoa, vovô. Eu não sabia que eu tinha feito tanta dor para o papai e para a mamãe. A gente não sabe, irmãos, quanta dor nós fizemos ao coração de Deus. Quanta dor nós causamos para o Senhor. A sentença, a condenação estavam lá. Eu e você, nós éramos os ofensores. Mas através da cruz, nós podemos experimentar o cálice de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus que nós não merecemos. Amém? Amém. Eu separei aqui então, irmãos, dentro do texto, 3 coisas que o perdão nos faz ser fortalecido no Senhor. Primeiro, versículo 13. Quem é perdoado tem hoje uma nova vida. Na linguagem atualizada diz assim, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando de todos os nossos delitos e pecados. Que estáveis mortos. Se você, irmãos, entender o quanto o seu pecado causou dor no Senhor, mas que hoje, por causa do perdão de Deus, Ele faz de você um perdoado, alguém que tem uma nova vida
Paulo coloca aí o pecado, a morte, a consequência no passado. Na século 21, coloca aí para mim, Nicolas. Versículo 13. E a vós, quando ainda estáveis o quê? Mortos. O passado. Nós estávamos mortos. Ele não diz, você está e continua morto. Porque quem é perdoado entende que ele passou da morte para a vida. O nosso estado de mortandade ou de estar morto ficou para trás. Olha o que diz Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ler juntos, irmãos? Efésios 2, 1. Vamos lá. Vocês estavam mortos. Passado. Essa era a nossa vida. Essa era a nossa consequência, mas o versículo 2 continua. E nos quais, com o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Versículo 3. Todos nós, o quê? Seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, nós éramos merecedores do quê, irmãos? Da ira. O que vinha sobre nós era a ira de Deus. Mas o versículo 5 ele diz. 4, vamos lá. Mas Deus, versículo 5, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês, aleluia, nós estávamos mortos, separados, mas aqueles que foram perdoados hoje estão vivos. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, você está vivo, irmão. Sabia disso? Você está vivo. Como é maravilhoso o perdão do nosso Deus. Aqueles que estão perdoados não estão só vivos. Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Eles têm uma nova vida, mas também, vamos ler juntos? Ele o quê? Cancelou o registro de acusações contra nós, ele cancelou o registro. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que estava ordenado. Que nós estávamos separados, não tínhamos mais nada. O texto que Paulo traz aqui, irmãos, é a respeito daquilo que Jesus fez por mim e por você. Eu vou explicar. No tempo bíblico, havia um documento, um tipo de promissória. Essa promissória, lá era escrito tudo aquilo que você devia. Era uma moeda de troca dentro da área de comércio. Os irmãos não se lembram disso, não. Você não é da minha época. É o caderninho da quitanda, ou o caderninho da mercearia lá do vizinho lá, que você comprava lá. Né? O Dr. Edson não sabe disso, não é da sua época, não, né? Não, a irmã Luzia não se lembra, não. Né? Olha lá. Quantas vezes eu me lembro que a minha avó dizia para mim, meu filho, vai lá no irmão.
né? Chega lá, você vai comprar tanto, tanto e tanto, e pede para ele anotar lá. E ele puxava o caderninho e começava a anotar. Quando era no final do mês, que a minha avó ia pagar, então ele puxava o caderninho e ia ver tudo aquilo que estava anotado, calculava, né? Irmão Joel tá rindo lá, não é só a época também não, né, irmão Joel? Então, via tudinho, calculava e dizia tanto. Então, na época de Jesus, já tinha um documento assim. E você tinha que assinar embaixo. A sua assinatura estava dando autorização de que você realmente devia aquilo e que a sua obrigação era pagar. E se você não pagasse, também dizia lá que você iria ser levado a juízo. Alguns estudiosos afirmam que o termo aqui é manuscrito, quando Paulo fala escrito de dívida. É um título de contrato que justamente no final dava poderes ao credor de cobrar você perante o juiz. E Jesus foi lá e viu todos os seus pecados, um por um. Um por um. Quantas vezes você mentiu, você roubou, você adulterou, você falou, você disse, você pecou, estava tudo lá. E o diabo tinha como requerer o que o seu pecado trazia com juízo. Dívida que nem eu e nem você dávamos conta de pagar. Mas ele vai. E o que é que Paulo diz? Ele diz, e ele removeu, encravando na cruz. É como se Jesus pegasse aquele caderninho lá, que estava tudo anotado, escrito, e ele pegasse agora, e na cruz ele colocasse diante, e fosse rasgado tudo diante dele. Como quem diz, agora não tem mais dívida, não tem mais acusação, não tem mais nada. O que é que diz Romanos 8:1? Romanos 8, versículo 1. Vamos lá? Agora, portanto, agora já não há mais condenação. O caderninho foi rasgado. E eu me lembro que o vizinho lá pegava a folha, arrancava do caderno, rasgava várias vezes e jogava fora. É isso que o Senhor fez por nós, irmãos. Romanos 8:33. Olha o que diz. 33. Vamos ler juntos? Quem? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Aleluia. Ele nos declara justos. Eu não mereço, mas ele vai lá, ele risca, ele rasga, e ele diz, agora não tem mais nada contra você. Você está vendo como o perdão de Deus, ele é tão poderoso. O 34. Vamos ler juntos. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Aleluia. O Senhor fez isso. E por último, o versículo 15 de Colossenses 2. Ele nos dá nova vida através do seu perdão. Ele declara que não somos mais condenados, mas somos livres. E por último, os nossos pecados têm
Aqueles que são perdoados têm os seus inimigos silenciados. Versículo 15. Vamos ler juntos? Desse modo, e os envergonhou publicamente aos vencê-lo na cruz. Paulo diz, ele os desarmou. Os desarmou. Ele vinha com fúria sobre você. Ele vinha com peso sobre você. E de repente ele encontra alguém maior do que ele, dizendo, está pago. Ele desarma. Aqueles que são perdoados têm os seus inimigos silenciados. A acusação que nós sofremos do inimigo de nossas almas é todo dia. Você mentiu, você pecou, você errou, você fez, você é acusado. Mas o Senhor vem com a sua palavra e Ele então silencia os nossos inimigos. O mesmo inimigo, irmãos, que tenta se levantar, trazer à tona os nossos pecados, sai calado. E você pode dizer isso para o seu inimigo. Não há mais condenação, porque hoje eu sou perdoado em Cristo Jesus. O contexto aqui que Paulo está dizendo é do general de guerra que levava o seu exército para estar lá na guerra. E aquele exército vencia. Quando eles voltavam para a cidade, trazendo a recompensa, os espólios de guerra. Vinha tesouros, pedras preciosas, o exército trazia tudo isso. A cidade recebia cada um militar, cada um soldado, com aplausos, com festejos, com canções, com música. Todo mundo se admirava. Mas lá atrás do exército, sendo arrastado por correntes, por cordas, vinham os soldados inimigos que tinham sobrevivido à guerra. Então, irmãos, o hino de guerra, os inimigos tinham que ouvir. Os aplausos, os inimigos tinham que ouvir. Mas o pior era ouvir que aquele general tinha vencido todos eles. Eles chegavam mudo e permaneciam calados, amarrados. Alguns historiadores chegam a dizer que as cordas não eram só na mão, eles amarravam também argolas nos narizes dos soldados inimigos que tinham sido derrotados e faziam eles serem puxados por aquela argola no nariz. Tipo, se você parar, a dor vai ser pior. Então é melhor você ir direitinho. Olha o que Paulo está dizendo. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou. Como? Publicamente. É por isso que o diabo tem raiva de você. É por isso que o inimigo de nossas almas tem raiva de você. Porque por causa de Jesus ele foi envergonhado. E ele é envergonhado todas as vezes que você se prostra e pede perdão, graça e favor diante de Deus. Salmo 24, versículo 7, para nós terminarmos. Salmo 24, 7. Vamos ler juntos? Abram-se portões da cidade. Abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Versículo 8. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor invencível nas batalhas. Versículo 9. Abram-se portais da cidade. Abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória.
Amém, irmãos? Versículo 10. Quem é o Senhor dos Exércitos? Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor que vai à frente, que está na frente, que é por nós. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Lembre-se de uma coisa, meu irmão. Aqueles que foram perdoados têm uma nova vida. Aqueles que foram perdoados tiveram suas dívidas pagas. Aqueles que foram perdoados, o inimigo se cala por causa do perdão do Senhor. Conta-se a história de um pai que amava muito seu filho. E esse filho rebelde começou a se afastar do seu pai e se afastar de tudo aquilo que o pai tinha preparado para ele. Ele foi embora, se afastou, não quis mais saber, e de repente, um belo dia, o pai resolve tomar uma atitude. Sabendo que o filho estava perdido no mundo e não sabia como o filho estava, ele resolve fazer uma coisa. Ele vai até uma rádio e ele então escreve para que o locutor da rádio leia um texto. E no texto estava escrito: meu filho, José, eu não sei por onde você anda. Eu não sei por onde você está. Mas, se você voltar, eu perdoo você. Amanhã eu estarei na frente da rádio, esperando você. Então, quando o dia passou, aquele homem estava lá. E de repente, quando ele olhou, viu um jovem vindo. E ele olhou. E de repente apareceu mais um, mais 2, mais 10, mais 20. E eram 1000 jovens chamados José na frente daquela rádio. Ele só escreveu para o filho dele. Mas vários filhos se sentiram assim, vários José se apresentaram lá, dizendo: eu quero que meu pai me perdoe. Deus conhece o nosso nome, irmãos. Também sabe dos nossos pecados. Mas é Ele quem tem perdão para nós. Não importa quem você é, o perdão de Jesus é poderoso.